uma boa la madrugada, la abençoada, por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações de las terras, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, el amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o tu nome, venha a nós o tu reino, seja las feita las tuas vontades, assim las terras como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai las nossas dívidas e los nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo o mal. Em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Salmos 49. Ninguém escapa da morte. Salmos do grupo de Corá, ao regente do coro. Salmos 49, versículo 1. Povos, escutem bem isto. Ouçam todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros. Falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios. E enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmo. Vejam o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte os leva, e eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. De manhã as pessoas corretas os vencerão. Os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares, porém Deus me livrará do poder da morte, pois ele me receberá. Não se preocupem
quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura, ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com os seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. A palavra, ela começa falando para que os povos no mundo inteiro, em toda a terra, eles ouçam e escutem a palavra de Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos. A palavra, ela fala que todos escutem, tanto os humildes, os ricos, pobres, todos escutem a palavra de Deus. Continua falando, os pensamentos serão claros. Falarei as palavras de sabedoria. Dá atenção, a palavra fala, para dar atenção aos provérbios, para dar atenção ao livro que está na Bíblia, dos provérbios, que foi Salomão que escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Dá atenção aos provérbios, porque nos provérbios tem ensinamento para as pessoas viver e ter uma vida melhor na terra. A palavra fala para que todos escutem o ensinamento de Deus, que cumpra os mandamentos de Deus na terra, não importando se é rico, se é pobre, se não importa qual é a cor, a raça, a nação, não importa quem são as pessoas, que todos escutem e dê atenção à palavra de Deus, dê atenção aos ensinamentos que Deus deixou na terra, para que tenham uma vida melhor na terra e se prepare para quando Jesus vir buscar o povo escolhido, vocês estejam no meio do povo escolhido por Deus, porque a salvação é para todos. Mas para isso o homem tem que aceitar a salvação para ele ter a salvação da sua alma. A salvação ela é de graça, é para todos, mas tem que aceitar a salvação para um dia ter a vida eterna com Deus e poder morar nas mansões celestiais na terra prometida por Deus. A palavra, ela continua falando: eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. A palavra, ela fala, não precisa que as pessoas tenham medo do perigo. Não tenham medo de pessoas que são inimigas, que cercam. Não precisam ter medo, porque é só vocês colocar confiança em Deus e a esperança em Deus. Não precisam ter medo de nada. A palavra continua falando, esses perversos confiam na sua riqueza. Deus não quer que as pessoas na terra confiem nas riquezas, confiem em dinheiro, confiem em outras coisas, em outros deuses, em outras coisas que as pessoas colocam acima de Deus. Deus quer que vocês confiem nele e não em outras coisas que vocês colocam na frente de Deus. Continua falando a palavra.
Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. A palavra ela fala que ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo na terra, porque o Salvador é Jesus. É Ele que morreu na cruz para salvar a humanidade inteira. Ele é o único Salvador de todos os povos e em toda a terra. Ninguém salva a si mesmo. Ninguém consegue salvar a ninguém, nem os seus parentes, nem a ninguém. A salvação, ela é individual, cada um tem a salvação própria da sua alma, mas para isso as pessoas têm que se entregar a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, de verdade, para ter a salvação da sua alma. As pessoas, muitas não entendem, mas têm que entender que a salvação é da pessoa própria. Ninguém consegue salvar o outro, por mais que as pessoas tenham parentes, tenham filhos, tenham irmãos, mães, os parentes. Um não salva o outro. A única coisa que uma pessoa faz pela outra é oração, mas a salvação ela é individual, cada um que escolhe se quer a salvação da sua alma. Isso é a decisão de cada pessoa. É cada pessoa que escolhe para o lugar que ela quer ir, porque só existe dois caminhos. As pessoas sabem na Terra que só existe dois caminhos a seguir, e o melhor caminho para vocês seguir é Deus. E todos sabem e têm que entender que só existe um caminho que é o melhor. Esse caminho é Jesus. E quem que é a luz do caminho? A luz do caminho para você estar no caminho certo, essa luz, ela é Jesus. Jesus é a luz do caminho. Ele que clareia o caminho para você entrar. O caminho certo é Jesus. Todas as pessoas na terra sabem que seguir os mandamentos de Deus na terra é entrar no caminho certo, porque o caminho certo traz a salvação para a alma das pessoas na terra. E Jesus é a luz do caminho para as pessoas. Tem muitas pessoas andando na escuridão, perdido no caminho, como se estivessem cegos, mas Jesus quer que vocês entrem no caminho certo, que Ele vai iluminar o caminho para vocês passar. A palavra, ela continua falando o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Não há dinheiro que pague a vida de alguém na terra. Não tem. Nem todo o dinheiro da humanidade inteira paga o valor de uma alma. Não tem dinheiro para pagar a vida de alguém na terra. A alma das pessoas, ela tem um grande valor para Deus e o preço já foi pago. Jesus pagou o preço quando ele derramou seu sangue na cruz, quando ele morreu por toda a humanidade. Ele pagou o preço. O preço foi caro para que vocês tenham a salvação hoje da alma de vocês, aonde vocês estiver e em qualquer lugar da terra. Saibam que o preço já foi pago há muitos anos atrás por Jesus, que Ele deu
a sua vida para a salvação de todos os moradores da terra. A palavra continua falando. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vai morrer, que ela vai viver para sempre. A palavra ela fala: por mais que a pessoa tenha dinheiro, tenha bens materiais, tenha tudo na terra, isso não garante que ela nunca vai morrer, porque todas as pessoas que estão na terra, elas morrem. Todos os seres humanos são mortais. Todos morrem na terra. Por mais dinheiro que tenha, não garante a sua vida. Não garante, porque a vida de todos os seres humanos da terra é só Deus que sabe quando elas nascem e vão morrer. As pessoas não conseguem garantir a sua vida na terra, por mais bem materiais que tenham na terra. Isso ninguém garante a sua vida, porque todos os seres humanos da terra, eles morrem. A palavra continua falando: não importa se são sábios, eles morrem. Os tolos, os ignorantes, morrem. Todos deixam as suas riquezas para os outros. Não importa se são muito ricos, se têm muito dinheiro, morrem. Tudo isso fica para os outros. Ninguém que morreu conseguiu levar alguma coisa daqui da terra. Ninguém leva nada. Assim como as pessoas nascem na terra sem nada, quando elas morrem, também não levam nada. O homem veio do pó da terra, e para o pó da terra o homem volta. Mas o homem tem que prestar conta da sua alma para Deus. Continua falando a palavra. A sua sepultura são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas terras. Ainda que as pessoas, quando estão vivas na terra, elas tenham muita riqueza, muitas terras, muitos bens materiais, quando elas morrem, o lugar passa a ser o lugar perpétuo, a sepultura. Isso passa a ser para o homem. Não adianta ter muita riqueza na terra. Todos vão para a sepultura. Todos não têm nenhum ser humano na terra que fale que não vai, porque todos vão para esse lugar, não importando se são ricos ou se são pobres, não importa a cor, não importa a nação, não importa se as pessoas têm muitas coisas na terra ou não têm, todos vão para a sepultura, mas todos têm que entender que antes de ir para esse lugar, que ninguém sabe o dia, né, a hora que vai para esse lugar, tem que estar todos preparado, cumprindo os mandamentos de Deus na terra, fazendo o que é certo para que as pessoas, quando for para a sepultura, entregar a alma para Deus, para ter a salvação eterna com Deus, ter a vida eterna com Deus. Tem que estar preparado, sempre preparado, as pessoas, porque ninguém sabe o dia que morre na terra, porque as pessoas pensam conhecer alguma coisa, mas não conhecem nada. Deus conhece tudo, Ele sabe quando você nasce e Ele sabe quando você morre, porque Deus,
Ele conhece o fim desde o começo. A palavra ela continua falando. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, eles também morrem. O ser humano, ele não pode escapar da morte, por mais importante que ele seja. Às vezes ele acha que hoje ele é muito importante na Terra, que ele nunca vai morrer. Mas o ser humano não escapa da morte. Não importa a importância que ele tenha hoje na Terra. Tem que entender que um dia vai morrer. Todos morrem. Como os animais morrem, ele também morre. A palavra se refere. Os animais morrem, os seres humanos morrem. Só que tem uma diferença. Os animais morrem, eles acabam. Eles não têm que prestar conta da alma para Deus, porque os animais vivem pelo sangue. É Deus que dá o ar para os animais respirar, o fôlego de vida. Só que eles não têm que prestar conta da alma. Os seres humanos, eles têm que prestar conta da alma. É Deus que dá para o ser humano o ar para respirar, o fôlego de vida. É Deus que dá força para o homem fazer as coisas que os homens fazem na terra. Mas o homem tem que prestar a conta da alma para Deus. Muitos vivem na terra pensando que são como os animais que morreu, acabou, morre, mas não acaba. Tem que prestar conta da alma para Deus. Quando Jesus voltar buscar o povo escolhido, todos vão passar com Jesus para prestar a conta da sua alma. Todos vão ter que confessar com a boca que Jesus é o Salvador de toda a humanidade, que Ele é o Senhor dos Senhores. Todos vão ter que confessar que Jesus, Ele é o Salvador da humanidade. Todos vão ter que se ajoelhar aos pés de Jesus, seja para ter a salvação da sua alma, a vida eterna, ou seja, para a perdição, ou seja, para as pessoas perder a salvação da sua alma, seja as pessoas que sejam salvos. Jesus vai fazer uma separação entre as pessoas, assim como os pescadores, eles fazem uma separação dos peixes, escolhendo os peixes bons para um lado e os maus para o outro. Assim, Jesus vai fazer a separação entre as pessoas quando ele voltar buscar o povo escolhido por ele. A palavra ela continua falando. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmo. Veja o fim daqueles que estão satisfeitos com a sua riqueza. O pastor deles é a morte e os leva. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. A palavra ela fala. Veja o fim daqueles que estão satisfeitos com a riqueza. As pessoas que estão satisfeitas com a riqueza, que colocam os bens materiais na frente de Deus. O pastor deles é a morte e os leva. Porque as pessoas, elas deixam de estar confiando em Deus e confiam só nos bens materiais. Mas elas não entendem que vão morrer e têm que prestar conta da alma para Deus. As pessoas que confiam só no bem materiais, elas não vivem muito tempo na terra. Elas poderiam viver bem mais na terra se confiassem somente em Deus.
elas confiam em outras coisas na terra e muitas são as pessoas que perdem a vida na terra são enganadas por coisas que não vêm de Deus. Nossa, ainda vocês tanto, hein, Espírito Santo?